Tem até aquele caso, que tem uma série na Netflix, né? O Making a Murderer. Pode crer. Porra. Que o cara que mostra essa importância do DNA que o cara falou. Já viram esse... Nossa, demais, cara. O cara... O cara, ele ficou mais de 30 anos preso injustamente, ele e o sobrinho. E não sei se você lembra, Vilela, o sobrinho dele, ele tinha acho que uns 17 anos, ele tinha algum tipo de distúrbio mental, que os caras foram dando uma chave... Os detetives lá deram uma chavecadinha, eles foram convencendo ele de que ele tinha cometido o crime. E ele confessa. Exato. E assim, então você vê, é uma confissão... Também ficou preso injustamente junto com o tio, que negou desde o começo, né? Só que na época não existia DNA. Não existia o exame de DNA. E muito menos o exame de DNA. Então, assim, ele sai e depois volta preso de novo por outra... Cara, é absurdo esse documentário. Então, você vê, o DNA é um negócio muito importante. Eu tenho um caso bom, muito bom, inclusive, né, que junta um pouco de todo aí desses assuntos que você entrou, né? Pra começar, ele já é acho que das piores situações que a gente ali no DHPP pode pegar. Foi um caso de um estupro seguido de homicídio, né? Então, a vítima estava na calçada ali, de uma rua... Até que de manhã era bem movimentada, né? Só que aconteceu de noite, então não tinha ninguém, provavelmente, né? E aí, quando eu cheguei lá para fazer, né, os exames... É um tipo de local que ele é meio difícil até de você conseguir muita coisa. Porque você tinha ali simplesmente a vítima, né? E aí por conta de outros resultados, pela experiência, né, que a gente tinha ali, eu foquei muito em fazer coletas diretamente do corpo dela, né? Porque pensa, pro cara... cometer esse crime, né? Ele precisa ter muito contato ali com a vítima, né? E aí fiz diversas coletas na roupa dela, na mão dela, no pescoço dela. Isso que imaginando que ela tenha se defendido e encostou nele, imaginando que ele pegou ela pelo pescoço, essas coisas. E praticamente todas as coletas que eu fiz diretamente, né, no corpo dela, eu consegui pegar o DNA dele, né? E, cara, isso é aquela sensação... É aquela sensação, assim, daquele filme do Will Smith, sabe? A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Aquela cena final, assim. Essa é a sensação... Você tá sorrindo e tá todo mundo triste, assim. É aquela sensação que você fala, o meu trampo aqui fez a diferença. E esse caso, ele já começou assim, né? Cara, já contrário da sensação... do Paquito aqui. Não é? Não é, cara? É totalmente o trabalho dele não faz a menor diferença. Porque tudo tem eu. É tudo. Aí você vai ver os motivos porque ele tentou inteira, cara. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo. Vai ter o 13 eu confesso, mas olha isso. Prova do crime já foi impressa. Tipo aquele 13 Reasons Why, mas vai ser centenas. 214 Reasons Why. Então, e aí... doido isso, cara. Aí algumas coisas desse caso, né? Tá. O cara, ele teve a moral de fazer isso embaixo de uma câmera. Ligada? Ligada. Porque assim, o prédio era do lado de um imóvel, né? Que era um comércio, eu não lembro exatamente o que era, né? Então tinha uma câmera. Entendi. Ele fez. Pra você ter ideia... Eu, com todos anos de HPP, de crime e tal, eu vi um pouquinho do vídeo e falei, tira isso aqui. Sério? De tão pesado? De tão pesado que é, cara. Não, cruel. Assim. Isso afeta pra vocês? Eu acho que quando é criança, quando é uma coisa mais violenta... Afeta, né? Afeta um pouco. E aí, beleza. Então, você vê que foi um negócio cruel. Aí, depois de um tempo, né? Investigação rolando e tal... Aparece a polícia militar, ela apresenta um cara, fala, esse aqui é o cara que cometeu esse crime, né? Com uma vítima, não, essa vítima tá falando que foi ele e tal. Tinha a vítima falando e ele assumindo ou não? Ele não assumia, né? Mas aí tinha filmagem, você batia as características físicas ali. Parecia, bastante. Aquela filmagem meio ruim, assim, não dava... meio ruim. A roupa que o cara tava no dia era parecida, né? Então, diante de todas essas situações, esse cara
pediu a prisão, né? Por conta de todos os elementos. Ele até chegou a ser preso. Né? E aí, o que é interessante desse caso, né? Depois, com os resultados de DNA, com tudo, na verdade, não era ele. Não é, ele chegou a ser preso, mas não era essa pessoa. Não, ele era inocente e a vítima estava mentindo deliberadamente ou ela confundiu mesmo? Eu acho que ela tava meio que mentindo mesmo. Uhum. Tinha algum motivo pra ela... pode acontecer. Entendi. Uhum. E aí soltaram o cara. E é interessante porque pelas investigações, né? Eles tinham... O celular da vítima foi vendido pra uma pessoa, né? Aí eles chegaram nessa pessoa e comprou o celular. Aí essa pessoa falou, não, esse cara que me vendeu esse celular dessa vítima, ele aparece sempre aqui. Tá? E foi interessante que ele parou de aparecer lá, né? Aí o pessoal falou, pô, você falou que ele sempre vinha e não tava. E aí foi um belíssimo trabalho ali dos investigadores do DHPP. Mas tinha uma pista, né? Tinha um caminho. Tinha um caminho. Que eles começaram, vamos ver se algum outro cara foi preso por uma ocorrência parecida, né? E eles começaram a puxar lá os boletins de ocorrência. E chegaram num cara que poderia ser ele, né? E tava preso já. Tá. Por uma ocorrência de estupro. Cara. Já. E aí, pegaram esse cara, mostraram pra outras vítimas, né? Falaram, você acha que é ele? Pela filmagem era ele, né? E outras vítimas falaram, é esse cara. Aí pegou o DNA, bateu com ele. Bateu com ele. E o que é interessante? Quanto tempo depois? Foi o quê? Dias ou meses? Uns 2 meses depois do dia do homicídio. Entendi. Né? Mas olha que interessante. Esse cara, então ele cometeu esse estupro seguido de homicídio. Ele estava preso porque ele tentou cometer um estupro. Uns dias antes do dia do homicídio, ele tinha sido preso também, tentando cometer um estupro. Só que aí tinha poucos elementos ali. Sim. E não conseguiram deixar ele preso. Então ele tinha 3 crimes. 3 crimes de estupro ainda, né? Aí quando jogou o DNA dele no banco de dados, apareceu em mais 2 casos. Que não estavam solucionados. E tem um esquema, né? Que é naquele hospital Perola Byton, que mulheres vítimas de estupro são encaminhadas para lá, né? É o projeto Bem Me Quer. E lá eles faziam uma coleta visando pegar material genético de pessoas, assim. E ele bateu em mais 2. Então ele tinha 5 estupros que a gente conseguiu. Sabidos, né? Pode ter mais. Pode ter até mais, né? E aí, pelo que eu conversei com o pessoal da investigação, né? Que conversaram com ele e tudo. Ele tinha tudo, assim, né? Ele tinha todas as características que ele poderia virar muito bem um serial killer, né? É mesmo? Ele já era um serial padrão de crimes sexuais, né? Mas pela maneira que estava indo, assim, ele poderia virar... Tava escalando, você acha? Tava escalando, né? Pelos relatos das vítimas, você vê que tem uma escalada de violência ali. E é interessante porque, pelo que o pessoal contou, né? Ele se fingia de morador de rua, sendo que ele não era. Ele até tinha um lugar para morar, ele até tinha um emprego. Para as pessoas conhecidas, ele falava que ia fazer tal coisa. Sim. E ele se camuflava ali na rua. Era um bairro periférico de São Paulo, né? Então ele se camuflava ali para caçar as vítimas dele como um morador de rua, né? E aí a pessoa tá andando num bairro periférico, vê um morador de rua, tal, ela não vai achar tão diferente, assim, né?